Abra comigo Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18. No versículo 18, o jovem rico, o jovem fisicamente rico, mas espiritualmente pobre, espiritualmente totalmente pobre, porque ele achava que a vida dele seria só nesta terra, e que não teria a vida eterna na vida dele. A minha pergunta para você nesta noite: os seus planos podem estar acima da salvação? Pergunte para quem está falando assim: o plano que você tem na sua vida, a ambição que você tem na sua vida, pode ser maior que a salvação? Pergunte a ele: pode ser? Diga para o irmão: não. A vida eterna em primeiro lugar. As palmas para o Senhor. Fala para o irmão assim: Deus tem o melhor da terra para você? Diga sim. Deus quer o melhor para você? Diga sim. Mas aqui é passageiro. Nós temos que preocupar com o que é eterno. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas não hão de passar sobre as minhas palavras. Passará tudo nesta terra, menos a salvação e a vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus disse: se você não morrer para este mundo, não pode viver para ele. Jesus disse: se você não crucificar suas carnes com suas paixões, não podemos ser chamados de discípulos. Se nós não morrermos para o sistema maldito aí fora, não tem como ser dele. Para ser dele, tem que seguir a ele, carregando a sua cruz e seguindo a ele com humildade de espírito. Diga aleluia. E perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre. Camarada era até hipócrita esse camarada. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta para Jesus, achando que ele era salvo porque ele era rico. Ele achava porque era príncipe, porque um judeu que era um príncipe, ele já se considerava salvo. Ele se considerava o melhor da terra, pisando na cabeça dos outros, achando que era o tal, achando que era o bom, porque a minha Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. As palmas para o Senhor. Diga glória. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele falou com ar de deboche. Ele falou esperando a resposta. Eu sou príncipe. Ele vai falar: você é salvo, você é santo, você é muito bom. E ele já fez a pergunta com ar de deboche: que vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Jesus deu uma cortada nele. Ninguém há bom senão um, que é Deus. Mas só que era o Deus falando com ele. Você sabe os mandamentos, rapaz? Ele fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe para ele: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto você tem, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois você vem e segue-me.
Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: Jesus foi no fraquinho dele, irmão. Olha para quem está lá assim: Jesus foi no fraco dele, que era o dinheiro, que era a posição social, que era o orgulho, a vaidade. Jesus foi no ego dele. Você não acha que é salvo? Vende tudo que você tem, todos os teus bens, e distribui aos pobres. Depois disso, você vai ter só um tesourinho no céu e me segue. Olha para o irmão e diga assim: ele não ficou alegre, ele ficou triste. A Bíblia diz: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste. Ele não ficou triste, não, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, Jesus já sabia que ele ia ficar triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui não é um irmão em Cristo rico, aqui é um rico usurento. Nós temos que entender isso. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. São possíveis a Deus. E disse Pedro: e nós que deixamos tudo e te seguimos? E Jesus disse para ele: na verdade eu vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. As palmas para o Senhor. Jesus confronta o jovem rico agora. Sacode o irmãozinho e fala assim: a vida é uma caixinha de surpresa para você. E para mim também. Tem hora que nós achamos que o anjo vai vir com a bandeja, entregar o ouro na sua mão, riquezas, só bênção, e você vai ficar do estado que estás. Muita gente acha que o evangelho é só riqueza, é só bênção, é só flores, mas que não tem espinhos, hein? Olha dentro dos olhos do teu irmão e diga assim: espinhos existem. Você querendo ou não, espinhos na caminhada sempre vai existir na tua vida, na minha vida e de todos nós aqui. Faz parte do processo de ser um cristão verdadeiro. As palmas para o Senhor. Muita gente acha que converteu, tudo é mil maravilhas na sua vida. Jesus disse que quando ele deu exemplo para nós de descer as águas do Rio Jordão através de João Batista, logo que ele termina a descida nas águas, Jesus começa a ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. A perseguição veio contra ele, porque aonde Satanás muito luta, é porque ele sabe que muito vai dar fruto. Aonde tem muitos ataques e tenta jogar você para um lado e para o outro, é porque Deus está no comando da tua vida, e a nossa vida pertence somente a Ele. A nossa vida não está dividida com Satanás, é só com Jesus de Nazaré. Se você concorda, diga amém. Amém. Fala para o irmão assim: a nossa vida, irmão. Fala para o seu irmão: a nossa vida, irmão, está só em Jesus Cristo de Nazaré. Passe o que passar, é Jesus Cristo de Nazaré.
ou na abundância, ou na falta, Ele é o meu Senhor e o seu Senhor. Tendo a prosperidade, a riqueza ou nada, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Porque estão distorcendo o evangelho aí, que tem que ser milionário para ser de Deus. Isso não é verdade, irmão. Jesus disse que o rico e o pobre, o Senhor o fez. Ambos o Senhor fez, o rico e o pobre. Mas Deus não criou o miserável. Deus criou o rico e o pobre, a ambos o Senhor fez. Mas o Senhor não fez um miserável. O miserável não está na cadeia espiritual, que nós temos que entender que é um processo espiritual. Deus não criou o homem para mendigar o pão na beira da sarjeta. Deus criou o homem para levantar e andar na presença de Deus, para ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Diga glória. Mas não significa que nós não vamos ter tribulação, que nós não vamos ter o dia mau, que nós vamos ter o dia bom, mas também teremos o dia mau. Teremos o dia de flores e teremos o dia de espinhos. Diga aleluia. Bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Esse camarada fez uma pergunta mais cínica que alguém pode fazer para alguém. E está cheio de cínico nesse Brasil afora. Oh, meu Deus do céu. Você vai em Brasília, o que tem de cínico ali é o que mais tem nessa nação hoje. Gente cínica, gente mentirosa, que é o próprio Satanás incorporado neles. E agora, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Um ar de deboche. Jesus, conhecedor de tudo, já sabe que ele estava debochando, falou assim: por que você está me chamando de bom, rapaz? Deu uma cortada nele logo de cara. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Rebate ele. Está dizendo para ele: pare de hipocrisia comigo, que não funciona. Eu conheço os pensamentos, eu conheço os corações. Para de deboche. Jesus quis dizer para ele. E a Bíblia fala, Jesus agora faz uma pergunta para ele capciosa, uma pergunta para ele ficar agora pensativo. Sabes os mandamentos? Você não deve adulterar, não matarás, não furtarás, não pode dizer falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele responde rápido: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Diga aleluia. Fale igual a irmã Alice agora: será? Será que ele realmente guardou tudo? Será que ele é melhor do que Deus? Quer ser maior do que Deus? Será? Será que este príncipe não estava se achando um Deus? Que tem gente no Brasil que se acha Deus. Está cheio de gente achando que é Deus, está achando que é bom, está achando que não é mortal, mas Deus é soberano. E o único imortal é Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou e ao terceiro dia está vivo para todo sempre, depois que ressuscita dos mortos. As palmas para ele. O resto tudo é mortal. O resto tudo, o tapete vai ser puxado. Só tem um que não pode ser puxado o tapete dele: Jesus de Nazaré. Olha o que eu estou dizendo a vocês, né? Ninguém afronta o que é santo e fica em pé. Ninguém toma honra para si, a não ser o que são chamados por Deus. Aí ele fala: todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso: não, ainda te falta uma coisa. Tem só uma coisinha que está faltando na vida de muito crente. Uma coisinha que está te perturbando aí diariamente, mensalmente, anualmente: a usura no seu coração. Irmãos, Deus quebra de nós todos aqui a usura através dos dízimos e ofertas. O dízimo me ensinou a mim que a minha fidelidade a Deus tem que quebrar a usura do meu coração.
Jesus, quando falou que aquela pobre viúva deu mais do que todos os ricos, as pessoas ficaram rindo. Olha, eu dei 10 mil reais, essa mulher deu 2 reais, essa mulher é melhor do que eu, Jesus. Mas ela deu tudo que ela tinha, enquanto que o rico não deu nem um décimo, nem um milésimo do que possuía. A Bíblia fala, então, Jesus falou para ele: vai agora então, vende tudo que você tem, reparte pelos pobres. Vai ter uma desvantagem para você: você vai vender 1 milhão e vai ter só um tesouro no céu. Sacode o irmãozinho e fala assim: aí, vai topar? Jogar tudo por terra e ter só um tesouro no céu? Sacode o irmão e fala assim: aí, vai topar? Jesus não queria que o jovem ficasse pobre, escute bem isso. Jesus não queria tomar as riquezas deste jovem, mas queria provar para ele que a salvação não vem por causa de riquezas. A salvação é um dom gratuito de Deus, que Deus é que dá, não tem homem que compra, não tem homem que faz chantagem com Deus, porque a salvação é um dom gratuito de Jesus de Nazaré para a igreja. Diga aleluia, bata as palmas para Ele. E agora ele ficou triste, muito triste. Anos atrás eu morava em Teixeira de Freitas, tinha uma loja em Teixeira de Freitas, do segmento de bicicletas e peças que eu trabalhava na época. Chegou um senhor de bigodão, meio forte, um chapelão daquele mexicano, fiquei até assustado quando eu olhei para ele. E era naquela época da inflação, na época do Sarney. Você não era nem nascido ainda. A inflação chegou a 95% no mês. O Brasil estava pior do que a Argentina. Ali eu reajustava a mercadoria de manhã, à tarde era um outro preço e à noite já era outro. O cara chegava à noite, não, agora é outro preço. Subia 95% da mercadoria durante um mês. E um cara fortão chegou: calcula para mim os juros aí, porque eu fui no banco ali agora, o Banco Bradesco, eu quero ver que você calcula para mim aí. Falei assim: mas eu quero calcular o quê? Não, calcula esse valor para mim. Deu um valor lá na época que dava uns 20 ou 30 Fiats na época. Dava muito dinheiro. Eu calculei para ele, calcula para mim aí, estou precisando saber um cálculo agora. Aí eu vi que ele ficou todo alegre quando eu fiz o cálculo para ele, passei para ele, tipo assim: você otário, está trabalhando aí, eu com o dinheiro aplicado, estou ganhando mais do que você que está trabalhando aí. E o cara saiu todo alegre, contente. Eu não entendi nada daquilo, só vi que os cálculos que ele fez eram um cálculo alto. Aí veio o plano real, escute bem essa. Veio o plano real. Foi aquela época que travou o dinheiro, o plano do Collor, né? Foi real, não, real foi do Fernando Henrique, foi do plano da época do Collor. Plano Collor, obrigado, irmão, foi tanto plano, né? Aí travou o dinheiro de todo mundo no banco, até o nosso da empresa também travou tudo na época. A irmã Nelson, que já não tinha cabelo na época, falou: meu Deus, e agora? E eu, meus irmãos, todos apavorados: e agora como é que nós vamos pagar os títulos? Está tudo travado o dinheiro. Eu fiquei sabendo que esse cidadão chamado Jamelão, apelido Jamelão, ele entrou com um carro dentro do banco, desesperado. Esse cara que mandou calcular para ele a mercadoria, o valor da aplicação. E meteu o revólver na cabeça do gerente e falou: eu quero o meu dinheiro. O gerente falou assim: meu amigo, não depende de mim, depende do Banco Central, depende do governo, ele que travou, eu não posso. E quase que ele matou o cara. 30 dias depois, Jamelão suicidou. Teixeira de Freitas, Bahia. Tirou a vida. Morreu, talvez, eu não sei se foi um tiro na cabeça ou foi desgosto, mas ele morreu porque ele amava o dinheiro, maldito dinheiro, que às vezes, lugar de ser bênção na tua vida, vai trazer miséria. Na vida de muita gente, lugar de ser bênção, traz perdição e ruína. E agora o homem foi embora. Aí depois descobri que era um grande agiota na época.
Foi querer brigar com o gerente do banco pelo seu dinheiro, que estava travado pelo plano Collor. E depois, ao longo do tempo, as coisas foram se chegando no lugar. Podia transferir o dinheiro que estava no banco em títulos para pagamento das duplicatas. E tudo chegou no lugar. E nós estamos vivos, graças a Deus, até hoje. E cadê aquele homem que amava o dinheiro? Morreu. É igualzinho este jovem rico. Colocava a sua esperança no dinheiro, nas riquezas. Eu conheço muita gente assim, que o Deus dele é dinheiro. Não é Deus do céu, mas é Mamon na terra. E o Deus do céu é maior do que Deus Mamon. O Deus do céu é maior que todos os deuses. E ao nome dele seja glorificado, magnificado perpetuamente nesta noite. Diga aleluia e dê as palmas para Jesus de Nazaré. Pobre de espírito. Sacode o irmãozinho e fala assim: Deus quer que você seja muito próspero e abençoado, irmão? Quer. Deus não condena você ser uma pessoa ser bem sucedida. O que Deus condena é o seu coração dividir com o sistema. O que Deus pode cobrar do Rogério Bernardi um dia é se eu deixar de servir a Deus por causa do dinheiro, da posição social. Desculpe que eu vou falar com a senhora e com o senhor nesta noite. Tem gente que não pode ganhar nada de Deus, porque se ganhar hoje, amanhã nunca mais pisa dentro de uma igreja. Tem muita gente, se Deus abrir a porta, ele fica orgulhoso, metido, metida, acha que são os bons da boca, acha que são os tais. O jovem, o Lázaro, o mendigo lá, o mendigo e o que era considerado o rico da época, dá um exemplo para nós da realidade hoje. Quantos lembram do mendigo? Como é que era o nome do mendigo? Como é que é o nome do mendigo? Como é que era o nome do homem rico? Por que não fala o nome do homem rico? Porque para Jesus não tinha importância. Por que Jesus fala o homem mendigo, Lázaro? Porque Lázaro comeu o pior da terra, teve problemas, teve angústia, teve aflições, enquanto que aquele rico não se importou com Lázaro, não importou em ajudar ninguém, só pensava em si. E a Bíblia fala que ambos morreram, todos os dois morreram. Só que a Bíblia fala que o miserável Lázaro agora está no seio de Abraão. E aonde está o rico agora? No Hades, inferno. E agora lá no Hades agora, o homem rico falou assim: Pai Abraão, manda avisar os meus irmãos para não vir aonde eu estou. Abraão falou com ele: mas é impossível, porque há uma diferença, um abismo entre nós e vós. Entre eu e você há uma diferença. Se ele quiser, os seus irmãos quiserem ser abençoados, que ouça os profetas e a palavra de Deus. Escute bem. O homem agora está sofrendo em chamas. Não porque era um homem bem sucedido, não que era um homem próspero, não que era um homem que tinha posses, mas era um homem usurento. Era um homem que cobiçava o que não era dele, que era malvado com as pessoas, queria tomar as coisas à força das pessoas. Ele queria ser o Deus, ter o Deus do dinheiro em primeiro lugar. Diga, meu irmão, assim: ambos morreram. Aquele miserável que viveu esta vida toda padecendo com dificuldades, agora está no seio de Abraão, está na eternidade, está no lugar que as ruas são de ouro e as calçadas de pedras preciosas. Agora este pobre coitado agora está na eternidade, dando glória a Deus com os santos anjos. E aquele ordinário daquele rico que só pisava nos outros,
que só pensava nele, que achava que o Deus dele era o dinheiro, agora está em chamas. Sacode, irmãos, e fala assim: não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia, é Jesus que está dizendo isso. E ele está em desespero agora. Pelo menos, pai Abraão, faça molhar a minha língua com um pouquinho de água, porque eu estou em chamas, queimando. Abraão falou: não tem jeito mais, há uma distância entre eu e você. As palmas para o Senhor. Escute bem, meu irmão, o que eu vou dizer a você nesta noite. Deus não quer que você padeça e venha andar a mendigar. Deus quer que você seja próspero. Não vi nenhum amém? Amém. Diga, pelo amor de Deus, amém. Amém. Fala próximo. Amém. Amém. Diga, próspero. Prosperidade não é riqueza, é não ter a ausência de Deus na sua vida, é não perder a bênção de Deus para a sua vida, é a paz, é a tranquilidade. Às vezes você não é rico, mas você tem paz, você tem prosperidade de Deus. Onde coloca a mão no pouco que você tem, multiplica. Isto é prosperidade, é não ter ausência da bênção de Deus. A prosperidade é ter a bênção de Deus. A riqueza é diferente. Qualquer endemoniado pode ser rico, irmão. Qualquer crente também pode ser rico, mas não sendo usurento. Deus agrada. Porque aquele que tem, que pode distribuir, que pode fazer, aquele que tem, que pode contribuir, ajudar a obra e fazer missões, e aquele que pode fazer, Deus honra. Aprenda uma coisa que eu vou dizer a você, porque eu tenho experiência com o Senhor há muitos anos. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você faz para Ele, Ele te retribui com juros e correções monetárias. As palmas para o Senhor. Diga, creia nisso. E vendo Jesus que ele ficou muito triste. Rapaz, eu imagino o cara, eu já vi gente triste, mas muito, é difícil, né, encontrar, mas muito triste. O cara amava o dinheiro, camarada, amava. O cara só pensava na finança. Eu já conheci um bocado de gente que só dormia com remédio controlado por causa do negócio do dia seguinte que ia fazer. E não era muita gente, até dentro da igreja. Tem que tomar remédio para dormir porque não tinha paz. Não tinha confiança em Deus. Confiava nos seus negócios, confiava na sua vida, confiava no seu potencial, mas não confiava que Deus supre as nossas necessidades. Olha, meu irmãozinho, fala assim: não tenha medo disso. Deus, Ele supre as nossas necessidades. E pode provar também às vezes. E dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha, irmão, quando Deus nos prova, não é fácil. Para dependermos somente dEle. Porque a nossa vida é dependência somente, a nossa vida de cristão é depender totalmente do Senhor. Fala para o irmão ao lado assim: a nossa dependência é o Senhor. Por isso que eu falei que a vida é uma caixinha de surpresas. Aquele que estava lá embaixo esses dias atrás, agora está aqui em cima. Deus coloca. E muitos estão lá em cima, Deus pode colocar lá embaixo, porque Deus permite tudo. Permite a vida e permite a morte. Permite a riqueza, como permite também a pobreza. Ele permite. Paulo disse: subter muito como não ter nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As palmas para Ele. Aí Jesus falou assim: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe qual é o problema da riqueza? A pessoa confiar na riqueza, não em Deus, irmãos. Mas o crente tendo riquezas e confiando em Deus, diga assim: maravilha. Juntou útil e agradável com várias coisas, porque Deus é dono de tudo. Diga glória. A minha Bíblia diz que o Senhor que nós servimos é o dono do ouro e da prata.
Não falou amém por quê, gente? Fala, o Deus que você serve, que eu sirvo, é o dono do ouro e dono da prata. Tudo está no comando das suas mãos. Dê as palmas para Ele. Vamos lá. Aí Jesus falou assim, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, rapaz, do que entrar um rico no reino de Deus. Esse rico aqui é usurento. Não é o crente rico que é abençoado e que ajuda. Aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que tem o coração voltado para Deus. Deus abençoa essa pessoa, irmão. Porque Deus também não quer que você venha mendigar o pão. Não é projeto de Deus do crente mendigar pão. Diga para o irmão assim, não é projeto, irmão. Davi disse, fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. As palmas para o Senhor. Vamos encerrar. Aí Pedro era aquele cara mais afoito. Aí os discípulos ouviram isso, falou assim, logo quem pode salvar-se? Porque eles acreditavam que o rico, o jovem rico ia ser salvo. Quando Jesus tira a esperança de salvação do jovem rico, aí os discípulos perguntou assim, então quem pode salvar Jesus? Porque acreditava que o judeu que era rico, que era próspero, que ia ser salvo, e os demais não. Então aqui Jesus quebra essa teologia deles, diga aleluia, quebra esta prática deles, imaginar que por ser judeu rico, era salvo e os outros não. Aleluia. Aí perguntaram assim, logo quem pode salvar-se, Jesus? Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, não são impossíveis para Deus. São possíveis para Deus. O que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Aí disse Pedro, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Pedro faz a pergunta, Jesus, e nós que te deixamos tudo, deixamos a rede, deixamos a pesca, estamos agora te servindo, como ficará, Jesus? E Jesus disse, na verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou os pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. As palmas para o Senhor. Vamos orar.